Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês. É um imenso prazer estar aqui para o estudo do livro Um Curso de Cálculo, volume 1, Guidorize. Vamos continuar no capítulo 7 com as derivadas, beleza? Estudaremos os exemplos 5, 6, 7 e 8 neste vídeo, beleza? Bons estudos para todos. Se puder também, sugiram um capítulo a ser estudado do Guidorize ou qualquer outro livro que vocês talvez não estejam compreendendo, beleza? Vão aprender a derivar de uma forma descomplicada? Vem comigo então para a gente aprender juntos. Esses vão ser os exemplos. Inscreva-se no canal, clique em curtir, faça comentários, sugestões, dúvidas. E é isso aí. Vamos lá então aprender? Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos ao exemplo 5, de número 5, beleza? Ele vai dizer o seguinte, vamos acompanhar aqui direitinho. Seja f de x igual a raiz de x, tá? Então ele definiu uma função como sendo a raiz quadrada de um número, tá certo? Raiz quadrada. Calcule f' de 2, beleza? Uma pequena observação aqui, talvez muito importante, seria que f é uma função que associa cada elemento x no conjunto dos números reais ao um elemento y igual a f de x que está nesse conjunto aqui. Mas que conjunto é esse? Você nota que a raiz quadrada de um número é sempre maior ou igual que zero. Então, realmente, o contradomínio é esse conjunto aqui. É o conjunto dos números reais, tá? Não precisa ser x, pode ser qualquer letra aqui, de tal forma que essa letra, no caso, é maior ou igual que zero, ou seja, esse número é maior ou igual que zero. Beleza? Então, esse é o domínio e o contradomínio da função. O domínio é a reta e o contradomínio é R+, beleza? Vamos então? Bom, o que a gente precisa calcular é f' de 2. A gente vai calculá-la, né, no caso, com a ajuda da nossa querida fórmula de definição. F' de P é o limite de f de x menos f de p sobre x menos p, isso quando x tende a p. Beleza, pessoal? Bom, é o seguinte, aqui, essa fórmula, vamos lembrar bem, ela calcula a derivada num ponto fixado, que no caso é o meu p. Agora, lembre-se que a gente vai usar essa fórmula porque o meu ponto está fixado, é o 2. É um número real, que vale 2, correto? Então, vamos lá. A solução vai ser o seguinte. A gente sabe que o nosso p aqui é o 2, correto? Então, f de p é igual, substitui o p por 2, fica f de 2. Então, a nossa f de p, que é a f de 2, vai valer quanto? No lugar do x, eu substituo por 2. Então, realmente, vai ser raiz quadrada de 2. Beleza? Tá, joia. E a f de x é raiz de x, já podemos aplicar a fórmula de definição. Beleza? F' de 2 vai ser o limite de f de x menos f de p, 2, dividido por x menos p, 2. Quando x tende a quê? P, que vale 2. Beleza? Bom, esse limite vai ficar limite f de x vale raiz de x, menos f de 2 vale raiz de 2, que no caso é o meu f de p, correto? Dividido por x menos 2, isso quando x tende a 2. Aqui eu tenho um limite clássico de raiz, correto? A ideia de trabalhar com o limite de raiz, resolver esse limite, ou encontrar a derivada no ponto 2 dessa função f, é realmente resolver esse limite. Mas para resolver esse limite, o que a gente vai fazer? Justamente, a gente vai racionalizar, ou seja, vamos multiplicar primeiro o número por 1, porque se eu multiplicar por 1, não vai alterar em nada o seu valor, já que 1 vezes este número é o próprio número, beleza? Então, vamos escrever. Limite de raiz de x menos raiz de 2 sobre x menos 2. Eu posso escrever
racionalizando, multiplicando pela parte positiva da raiz. Ah, o que é isso? Aqui é negativa, né? No lugar do negativo, eu vou colocar positivo. Então, vou ficar assim, observa bem. Raiz de x, no lugar do menos, vai ser mais. Mais 2, mais, no caso, raiz de 2, perdão, dividido. Para dar 1, eu tenho que dividir um número por ele mesmo. Então, vai ficar raiz de x mais raiz de 2. Beleza? Tranquilinho? E esse limite quando o x está tendendo a 2. Joia? Então, pessoal, o que nós vamos poder fazer aqui seria o seguinte. A gente vai multiplicar o numerador com o numerador e, por sua vez, o denominador com o denominador, ok? Vamos fazer essa multiplicaçãozinha. Tudo aqui embaixo, tá? Então, observa bem, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa propriedade que eu coloquei aqui. Eu tenho A menos B e A mais B. Quem é A e quem é B? Vamos fazer aqui. O A, ele vale raiz de x, e o B, ele vale raiz de 2, correto? Então, de fato, quando eu multiplicar esses dois, eu vou usar a minha propriedade do cálculo, ou algébrica no caso, mais precisamente falando, que vai falar que o produto da diferença pela soma de dois números é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar limite do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aqui a gente vai ter denominador com denominador, ou seja, x menos 2, que multiplica raiz de x mais raiz de 2. Isso, o limite, quando x ele vai tender a 2. Beleza, pessoal? Uma continha meio grande assim, tem que dar uma acostumada da vida aí. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer é usar essa propriedade que o x está tendendo a 2. Observa que se o x está tendendo a 2, ele pode tender ao número 2 aqui que eu escrevi, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Das duas maneiras, ele vai ser sempre um número positivo, correto? Ele vai ser um número positivo porque, olha só, o 2 está aqui, o 1 vai estar aqui e o 0 está aqui, está bem longe do 0, tá? Então, realmente, aqui eu posso usar a propriedade que o x ele é positivo, tá? Então, vai ser o limite de raiz de x elevado ao quadrado. Raiz de um número elevado ao quadrado é o módulo dele. Então, é módulo de x. Mas o módulo de x, quando x é positivo, é o próprio x, correto? Raiz de 2 elevado ao quadrado é módulo de 2, que vale o próprio 2, já que o 2 é um número positivo, correto? Aqui eu também usei o fato de que o 2 também é um número positivo. Bom, aí fica x menos 2 aqui embaixo, tá certo? Aprendam a calcular os limites, ó. Eu estou copiando aqui. É importante você copiar, entender cada passagem. A ideia da matemática é uma ideia legal, porque assim, tipo, para quem gosta, claro, é uma ideia legal porque, tipo, o que você precisa compreender é o que acontece depois de cada igual, depois de cada maior, menor ou igual, entendeu? Cada passagem, ó, vou mostrar aqui. Cada passagem, ó, desse igual para esse igual, o que aconteceu? Desse igual para o próximo igual, o que vai acontecer? Entendeu? É isso que você tem que compreender para entender bem matemática, beleza? Justificar cada passagem para você compreender bem, tá joia? Aqui eu vou usar o fato de que o x é diferente de 2. Ele está aproximando de 2, mas ele não é 2, correto? X diferente de 2, ele garante que o x menos 2 ele é um número diferente de zero, tá certo? Basta passar o 2 positivo para o outro lado negativo, correto? Então, usando essa propriedade, eu posso simplificar aqui. É diferente de zero, sem problema algum. Então, eu fico com o limite de... Aqui dá 1 e aqui dá 1. 1 dividido por 1 vezes esse daqui dá esse. Então, é limite de 1 sobre 1 vezes raiz de x mais raiz de 2 dá o próprio raiz de x mais
raiz de 2. Isso quando x tende a 2. Então, realmente, a gente simplificou bem essa expressão. Beleza, pessoal? Agora, pessoal, eu posso usar o fato dessa função, definindo essa funçãozinha aqui, 1 sobre raiz de x mais raiz de 2, que é justamente o argumento desse limite, tá certo? Ela é contínua em x igual a 2. Aí você fica se perguntando, puxa vida, mas como que eu vou saber se ela é contínua? Se você substituir o valorzinho de x, no caso 2 aqui, e ver que a função não dá problema, ela vai ser contínua. Mais formalmente falando, você na verdade tem que provar que ela é contínua, né? Você tem que usar definições de epsilons e deltas. Mas por enquanto foge do que a gente quer fazer aqui por enquanto, tá certo? Então realmente você vai provar que ela é contínua. Se você substituir na prática, substituir o valor, se deu certo, tá feito, é contínuo, tá? Então limite de 1 sobre... Não vou escrever limite não. Seguinte, agora, como ela é contínua, usando este fato, né, dessa igualdade para essa igualdade, dessa passagem para essa, tá? A gente vai usar a definição de continuidade, que o limite de uma função que é contínua num ponto é g no ponto. No meu caso, eu defini a função como g. G de 2. E g de 2 é 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2, que dá realmente 1 sobre 1 vez raiz de 2 mais 1 vez raiz de 2 dá 2 vezes raiz de 2. Beleza? Então, realmente, eu tenho que a minha derivada da minha função f no ponto 2 vai ser 1 sobre 2 raiz de 2. Tá joia? Então, pessoal, vamos seguir aqui para o nosso exemplo 6. Já fizemos 5, vamos para o 6. Seja f de x, uma função definida dessa forma, x ao quadrado seno de 1 sobre x, se o x é diferente de 0, e f de x é igual a 0 se o x for igual a 0. Já vou explicar melhor o que representa essa funçãozinha. Calcule caso exista, pode não existir o limite, né? Então, f' de 0. Beleza, vamos observar que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, mas f é uma função definida como? Por mais de uma sentença, tá certo? Então, ela é definida por mais de uma sentença, significa que ela tem duas sentenças, essa daqui e essa daqui, que depende dos valores de x, correto? É importante saber dessas funções em cálculo, tá certo? Então, vamos lá, vamos para a solução. Pela definição da função f, ou seja, aqui, pessoal, a f de x, ela vale 0 se o x valer 0. Então, vou substituir o x aqui. 0 vale 0, correto? Então, o que eu vou concluir disso, dessa parte da sentença? Eu vou concluir que para x igual a 0, f de x é igual a f, x vale 0, f de 0, que é igual a 0, por definição da nossa função, tá? Então, eu tenho que o meu p vale 0, porque eu quero calcular f' de p, que vale 0, tá? E f de 0, eu acabei de calcular, dá 0. Realmente, a gente pode calcular a derivada da função no ponto 0 agora, beleza? Então, pessoal, vamos prosseguir com o cálculo de f' de 0, onde a f é a função definida por duas sentenças. Então, limite de f de x menos f de 0, tá? Sobre x menos 0. Isso quando x tende a 0. Olha como vai ser importante justificar cada passagem, tá? Essa passagem aqui, o que eu vou usar? Eu vou usar que o meu x ele vai estar se aproximando de 0, mas ele é diferente de 0, correto? Não interessa. O limite quando é o próprio valor, quando é p, e sim quando ele está próximo de p. Então, x é diferente de 0, p no caso aqui é 0, tá? Então, o que a gente vai ter é o seguinte, a gente vai ter o limite
Puxa, quem é f de x? O x é diferente de zero, ele é diferente, ó, diferente de zero. Então, o f de x vai ser tudo isso aqui. X ao quadrado seno de 1 sobre x, beleza? X ao quadrado seno de 1 sobre x. Menos f de zero, que a gente concluiu que é zero, dividido por x, menos o zero, tá certo? Isso quando x tende a zero. Ok. Um número que subtrai de zero não muda nada, então a gente fica com limite de x quadrado seno de 1 sobre x, dividido por x, quando x tende a zero. Então, de fato, eu vou usar mais uma vez a condição que o x é diferente de zero, tá? Já justifiquei, beleza? E eu vou simplificar aqui, né? X ao quadrado é x vezes x, eu simplifico o quadrado por x. Entre aspas, né? Eu divido x por x. Dá 1, né? Aqui eu fico com 1. E aqui eu fico multiplicando por... eu fico apenas com 1. Então é o seguinte, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1 vezes x, x vezes seno de 1 sobre x. Então, o limite de x vezes o seno de 1 sobre x. Dividido por 1. Um número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, o limite que eu quero calcular para determinar a derivada é esse daqui. Mas esse limite, ele é um limite interessante, tá? Vamos discutir um pouco sobre ele. Agora, pessoal, prestem bem atenção o que realmente está acontecendo aqui, porque o livro ele omite muito essas coisas. Tem que entender bem direitinho. Vamos lá. Como o limite de x vale 0 e uma seno de um número, ele é uma função limitada, né? A imagem dela está no intervalo menos 1 e 1, tá? De menos 1 até 1. Intervalo fechado, tá? Porque vale igual, tá certo? Mas isso aqui vale para todo x real e para toda função u, porque se vale para todo x, né? A imagem de uma função em x, no caso, vai ser u de x. Então, esse número é um número real. Então, de fato, vai valer. A propriedade vale para todo u. Então, vamos tomar a função u como sendo 1 sobre x. Então, a gente vai concluir realmente daqui que o seno de 1 sobre x ele é maior igual do que menos 1 e menor ou igual que 1, que significa que a seno de 1 sobre x é limitada. O que significa uma função ser limitada? Significa que ela tem um limite inferior e superior. Olha só os limites aqui, ó. Inferior e superior, ela é limitada, tá vendo? Ela não passa ela é maior igual do que menos 1 e ela não passa de 1, tá? Então é limitada. Como eu tenho o limite de x, quando x tende a zero vale zero, porque a função x, no caso, é contínua, em x igual a zero, tá? E seno de 1 sobre x é limitada, segue que o limite de uma função que vai para zero e a outra que é limitada, que a gente coloca até esses tracinhos aqui, limitada aqui no caso, uma vai para zero, outra limitada, isso aqui dá zero, ok? Teorema de cálculo. Portanto, f' de zero vale zero, beleza? Então, pessoal, vamos lá para o exemplo 7, beleza? Mostre, então é mostre que, então é uma demonstração, suponha que é uma demonstração, né? F de x igual a módulo de x, vai usar muita coisa de demonstração no caso. Não é derivável em p igual a zero. Beleza, pessoal? Então, no caso, x igual a p, no caso, zero. Então, não é derivável em x igual a p igual a zero. Tá joia? Observação. Notemos que f realmente é uma função que associa cada x real a um elemento y, f de x,
nos reais positivo, porque o módulo ele é sempre um número maior ou igual que zero, tá joia? Bom, vamos entender que esse exemplo ele é um pouquinho complexo, mas vamos lá entender bem direitinho. Solução. Vamos relembrar primeiro a definição da função f de x igual a módulo de x. Definindo a função dessa forma, por definição, o módulo de x é o quê? Ele é o próprio x se o x for positivo, ele é zero se o x for igual a zero, e ele é menos o x se o x for negativo. É interessante, essa função é definida por mais de uma sentença. Ela pode ser definida por 2 ou 3 sentenças, no caso, igual eu coloquei aqui, tá? Para mostrar que f não é derivável em um ponto, correto? Mostraremos que não existe a derivada. Aí a pergunta é, por que mostrar que não existe? Bom, vai mostrar que não existe por quê? Porque quando eu nego a definição formal da derivada, ela fala assim, se a derivada, se f' existe, é finito, então nós definimos blá blá blá. Se ela não existe, então não vai ser derivável, né? Se ela existir, nós vamos dizer que f é diferenciável. Se não existir, não é derivável, né? Em particular, se não existir f' zero, a função não é derivável no ponto P igual a zero, beleza? Vamos fazer isso? Então, se não existe o limite, é isso que eu quero. Isso é, eu quero mostrar que não existe esse limite grandão aqui, tá? Para mostrar, uma das formas de mostrar que um limite não existe, em particular esse limite aí, que é a derivada da f no ponto zero, ele não existe, nós vamos usar lá na página 84 do livro Curso de Cálculo Guidorismo volume 1, tem observação número 1, que ela fala assim, que se eu calcular os limites laterais, que são, no caso, o limite f de x menos f de zero sobre x menos zero, quando x tende a zero pelo lado direito, e limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero, quando x tende a zero pelo lado esquerdo. Se eles existem, né? Eles têm que existir, tá? Mas se eles forem distintos, ó, isso aqui é uma propriedade importantíssima do cálculo, análise, enfim, significa que o limite não existirá, tá certo? O limite não vai existir. Se não vai existir esse limite aqui, significa que não vai existir a derivada da f no ponto zero. É isso que a gente vai fazer. Então, nosso objetivo aqui, em geral, é calcular de fato esses limites laterais e verificar que eles existem, porém são distintos. Se eles forem distintos, o limite não vai existir. Se não vai existir o limite, não vai existir a derivada. Se não vai existir a derivada, f não vai ser diferenciável, derivável no caso do ponto p igual a zero, beleza? X igual a p igual a zero. Bom, então nosso objetivo agora é calcular os limites laterais e verificar, uma coisa vai implicar na outra, né? Que eles são distintos. Se eles são distintos, o limite não existe. Não existe, f não é derivável. Enfim, vamos lá então. Todos compreendidos, nós vamos calcular os limites. Pois bem, prestem bem atenção aqui que é uma parte muito importante. O que a gente tem que saber, beleza? Limite de f de x menos f de zero sobre x menos zero, quando x tende a zero pelo lado direito, certo? Valores de x maiores do que zero. X está tendendo a valores de x maiores do que zero. Agora, pessoal, o nosso intuito é calcular o limite. Então, vamos lá. Limite f de x vale módulo de x menos f de zero. Olha só, f de x vale módulo de x. F de zero, se o x é igual a zero, f de x é igual a f de zero, que é o módulo de zero, que por definição é zero. Por quê? Definição aqui da se x vale zero, módulo de x é zero, certo? Então é isso que a gente tem que ter em mente, tá joia? Então é zero. Zero dividido por x menos zero. Isso quando x tende a zero, tá certo? Então, é simplesmente o limite, módulo de x menos zero dá módulo de x menos zero dá x, quando x tende a zero. Perdão, para o lado direito, tá? Pelo lado direito, né? Então, agora eu vou usar
o fato importante de que x é um número que é diferente de zero, mas ele é maior que zero. Se o x é maior que zero, módulo de x é o próprio x. Então, é limite de x sobre x quando x tende a zero pelo lado direito. Beleza? Então, eu vou ficar aqui, esse limite é o limite de x dividido por x. Novamente, o x ele é diferente de zero, tá? Dessa vez só diferente de zero. No outro foi maior que zero, tá? Então, limite de 1, quando x tende a zero pelo lado direito. Pelo teorema de limite de função constante, limite de uma constante não depende de x, dá 1. Vamos calcular o outro limite agora. Limite módulo de x menos zero, mesma coisa, tá? Sobre x menos zero, quando x tende a zero pelo lado esquerdo, tá? Limite módulo de x sobre x, quando x tende a zero pelo lado esquerdo. Usando o fato de que o x ele é menor do que zero, porque ele está tendendo a zero pelo lado esquerdo, tá? Ok? Observa aqui bem, tá joia? Então, vai ser o limite. Quando o número x é menor que zero, isso vai dar menos x, por definição. Dividido por x, quando x tende a zero pelo lado esquerdo. Bom, menos o x dividido por x, x simplifica com x, porque ele é de fato um número diferente de zero, tá? Olha o tanto de coisas que você tem que justificar. Isso é limite de menos 1, isso quando x tende a zero pelo lado esquerdo, tá certo? Limite de uma constante é a própria constante. Então, o que a gente vai notar? Que os limites laterais são distintos. Por que eles são distintos? Pois 1 é diferente de menos 1, tá certo? 1 vale 1, esse vale 1, esse limite lateral vale 1 e esse vale menos 1. Realmente eu tenho limites distintos. Se eu tenho, vamos voltar aqui, tá certo? Se eu tenho limites laterais distintos, pela observação da página 84, que é baseada no teorema da página 83, tá? Só dar uma olhada lá, segue que não existe o limite. Esse limite não existe. Não existe, no caso, o limite quando x está tendendo a zero, seja pelo lado direito e seja pelo lado esquerdo. É uma consequência do teorema que fala que a unicidade do limite. O limite, quando existe, ele é único, tá? Não pode dar dois valores diferentes, os laterais, correto? Então, esse limite vale justamente f' de zero, então realmente não existe a derivada de x da f no ponto zero, portanto, f não é derivável em p igual a zero, beleza? Então, concluímos o exercício. Só vamos dar uma olhadinha aqui o que está acontecendo graficamente. Como f' de zero não existe, o gráfico da função f de x igual a módulo de x não admite reta tangente em 0f de zero. Admite, mas admite infinitas, tem que ter só uma, né? Então, eu desenhei aqui o gráfico f de x igual a módulo de x. Note que esta parte do gráfico é f de x igual a x e essa parte do gráfico é f de x igual a menos x, tá certo? E quando é zero, ele vale zero, tá? Eu estou usando essa definição do módulo para construir o gráfico da. Tá joia? Se eu tomar um x assim, que está aproximando do zero pelo lado direito, aqui, ó, onde eu estou, eu tenho uma reta tangente que vai ser similar ao próprio gráfico, a ele aqui, a reta aqui. Aí eu vou me aproximando, e eu vou ter realmente uma reta tangente aqui. Tá certo?
Aqui da mesma forma, eu tenho uma reta tangente aqui, quando x ele está se aproximando do zero para o lado esquerdo, e eu vou montando as minhas retas tangentes. Aqui a minha do lado esquerdo está em amarelo. Mas observa que, talvez seja meio complexo olhar no gráfico, mas observa bem, ó. Seja x tendendo a zero para o lado direito ou x tendendo a zero para o lado esquerdo, nós temos o que a gente chama de bico na função. É um bico, entre aspas, no gráfico da função. Então, de fato, f de x igual a módulo de x admite infinitas retas tangentes em 0 f de 0. Portanto, o f realmente não é derivável em p igual a 0. Ah, por que infinitas, Ramon? Justamente por causa disso, ó. Vamos desenhar infinitas. Pode ser essa. Pode ser essa. Pode ser essa. Olha o bico. Ela sempre apresenta bico, pessoal. Então, realmente, não tem como traçar uma reta tangente. Tá certo? Então, são infinitas, beleza? Vamos resolver o último exemplo do vídeo, beleza? Suponha, exemplo 8, suponha f derivável em p e seja ρ de x, x no domínio, x diferente de p, dada por. Essa função, ela é dada por uma equação aqui. Então, a gente vai ter que isolá-la, tá? Vai ter que isolá-la na equação. Olha o ρ de x aqui, tá? O exercício fala para mostrar que o limite de ρ de x quando x tende a p é zero, tá certo? Então, vamos resolver o exercício. Para isso, vamos lembrar da f' de p, limite de fx menos f de p, x menos p, quando x tende a p, que é a nossa definição que a gente já está mais ou menos acostumado a ver, tá? De tantos exercícios que a gente já fez, correto? Eu tenho que f de x é definido dessa forma, f de p mais f' de p que multiplica x menos p, mais ρ de x que multiplica x menos p. O que eu vou fazer aqui é pegar esses números que são todos reais e passar para o outro lado negativo, né? No caso aqui, eu vou passar por enquanto f de p. Então, f de x menos f de p igual. Aqui eu vou fazer propriedade distributiva, tá? Distributiva comum, certo? Então, eu vou ficar com f' de p vezes x menos f' de p vezes p, certo? Mais ρ de x, não vou distribuir, porque eu quero isolar o ρ de x, tá? X menos o p. Correto? Pois muito bem, pessoal. Vamos lá compreender bem direitinho aqui. Então, nós vamos ter o seguinte. Vamos pegar esses termos aqui e vamos passar para o outro lado. Esse é negativo e esse, como ele está negativo, passa para o outro lado positivo. Correto? Tudo bem? Então, fica f de x menos f de p menos f' de p vezes x mais f' de p vezes p igual ρ de x, correto? Vamos escrever aqui. ρ de x que multiplica x menos p. Tá certo? O x menos p ele está multiplicando todo o ρ de x, então ele pode passar dividindo. Na verdade, eu vou dividir os dois lados da equação por x menos p. Então, eu vou ficar com f de x menos f de p menos f' de p vezes x menos f' de p vezes p dividido por x menos o p. Isso aqui vai ser o ρ de x, beleza? Então, eu tenho uma fórmula para o ρ de x
dependendo, no caso de x, e dependendo das f's, das f'. Beleza? Agora, pessoal, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou separar aqui, por propriedade de frações em números reais, esse menos aqui. Beleza? Então, vai ficar, observem bem, vai ficar f de x menos f de p dividido por x menos p, correto? Menos f' de p, vou colocar em evidência, vai ficar x menos p, tá? Dividido por x menos o p, tá? Isso é igual a ρ de x. Ah, não entendi o que você fez aqui. Bom, aqui eu coloquei f' de p em evidência, tá? Esse dividido por esse dá x. E esse dividido por esse dá justamente p, ok? Igual estava aqui, né? Eu distribuí aqui e aí eu coloquei em evidência novamente, tá bom? Bom, enfim, eu tenho ρ de x. O meu intuito é mostrar que o limite, quando x tende a p, vale de ρ de x vale zero. Então, eu vou calcular o limite. A dúvida de muitos estudantes está, talvez aqui, que era a minha dúvida também, tá? Então, é assim, eu vou calcular o limite. Então, o limite do ρ de x, tá certo? Ah, e por que eu posso aplicar? Eu vou calcular esse limite quando x tende a p, que é o que eu quero provar que é zero. Então, eu vou calcular. Ah, por que eu posso aplicar o limite, a derivada, a integral, enfim, em todos na igualdade? Porque justamente, quando eu calcular esse limite, eu vou ter o limite, não estou aplicando limite em lugar algum, eu só estou calculando o que eu quero para chegar no resultado obtido, que tem que ser zero, tá? Resultado esperado, aliás. Limite, ρ de x vale o quê? Vale f de x, parece uma dúvida boba, mas não é, nem um pouco. Menos f de p, ρ de x vale tudo isso aqui, ó. Vou colocar. Dividido por x menos p, quando x se aproxima de p. Além disso, nós temos a outra parcela, que é f' de p vezes x menos p dividido por x menos p. Ok? Terminei o ρ de x, escrevi ele inteirinho nessa parte aqui. Tá tudo prontinho, tá? Esse exercício aqui não é tão fácil de compreender, até porque ele é o último exemplo, mas com o tempo você vai pegando o jeito, tá? Na verdade aqui tá errado. Isso aqui é só igual, tá? Igual a limite de f de x menos f de p dividido por x menos p menos x está próximo de p. Então, ele é, respondem certo, diferente de p. Muito bem, nem responderam e é muito bem, é isso aí. Eu tenho quase certeza que vocês já estão aprendendo, beleza? Menos f' de p, tem que treinar, né? Isso quando x tende a p. Olha que propriedade interessante. Eu vou aplicar agora que o limite de uma diferença de funções é a diferença dos limites. Então, a limite de f de x menos f de p, no caso, menos f de p, sobre o x menos o p, quando x tende a p, tá? Esse é 1, certo? Menos o limite desse termo aqui, que é f' de p, quando x tende a p. Ramon, o que eu faço aqui, cara? O que eu vou fazer aqui?
O limite de f de x menos f de p sobre x menos p, quando x tende a p, é justamente a derivada da função no ponto P, correto? Vamos escrever isso? Vamos escrever devagarinho. Então, é f' de P menos limite f' de P. O que é f' de P? É uma constante. Não depende de x. Não depende de x? Não, porque é a derivada de uma função aplicada num ponto P, número real, tá? Digamos, um número real. A derivada de uma constante é a própria constante. Isso aqui pode não entender no começo. Então, quando eu tenho um número e eu somo o oposto dele, dá 0. Então, realmente, eu concluí que o limite de ρ de x, eu provei, né? Que o limite de ρ de x quando x tende a p vale 0. Joia? Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Continue sugerindo mais capítulos a serem estudados. Pode ser Guidoriz volume 1, Guidoriz volume 2, Guidoriz volume 3, Guidoriz volume 4, o que for. Ou até mesmo outros livros, de qualquer disciplina, inclusive. Vamos estudar, vamos aprender todos juntos e descomplicar o cálculo, álgebra, análise, enfim. Vamos estudar e aprender todos juntos, correto? Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Clique em curtir, inscreva-se no canal. Beleza? Grande abraço, ótimos estudos para vocês. Falou! Até mais!